Resolva a equação x ao cubo mais 10x ao quadrado mais 31x mais 30 igual a zero, sabendo que menos 5 é uma das raízes dessa equação, tá bom? Então, representei como R1, menos 5, que é uma das raízes da equação. Então, como a gente pode observar, né, é uma equação cúbica, tá? Até existe, né, fórmulas para determinar as raízes de uma equação cúbica, só que é um pouco complicado, né? A gente acaba nem ensinando no ensino médio ou até mesmo no ensino superior. A gente então trabalha com algumas fatorações, tá? Que é baixar o grau até que se chegue, né, por exemplo, num grau 2, que a gente consegue resolver, né, por soma e produto ou por fórmula de Bhaskara, enfim. Então, o passo que a gente vai ter que fazer para resolver essa equação é reduzir ela para grau 2, tá bom? E a gente consegue reduzir porque a gente conhece uma das raízes dessa equação, tá bom? Porque não sei se vocês lembram, tá? Dado, por exemplo, uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tá? A, b, c são valores reais. Nós podemos fatorar essa equação nas suas raízes. Então a gente multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, que é o R2. Então é possível fazer isso, né? É possível fatorar uma equação nas suas raízes. Aqui nós tivemos dois fatores porque estamos trabalhando com equação de segundo grau, tá? E assumindo, né, que sejam raízes aqui no caso de diferentes, tá? Distintas, né? E então a equação elevada ao cubo, né, vai ter então aqui três fatores, que são as três raízes, tá? Que a gente associa o grau ao número de raízes que existe, né? Então aqui nós temos três raízes e nós podemos então fatorar nesse produto aqui, tá bom? Então perceba que a gente vai encontrar o seguinte: a gente vai ter que determinar, né, por exemplo, x menos R1 que multiplica x menos R2 que multiplica x menos R3. E isso igual a zero. É possível reescrever essa equação de cima como um fator, né, como fatores das suas raízes, x menos a raiz 1 e assim por diante. O porém é que a gente conhece apenas uma das raízes, tá bom? Então a gente conhece apenas um fator. Que fator é esse? O fator x menos a raiz. Então x menos menos 5 fica x mais 5. Só que os demais nós não conseguimos encontrar quem é o R2 e quem é o R3, tá? Mas perceba que se a gente pegar a expressão, né, x ao cubo mais 10x quadrado mais 31x mais 30 e dividir por x mais 5, nós vamos encontrar esse produto aqui, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar, né, esse polinômio aqui, assumindo que seja um polinômio, e dividir por por x mais 5. E o quociente dessa divisão vai ser o produto, né, da raiz 2 pela raiz 3. Tá? De x menos a raiz 2 por x menos a raiz 3. Tá bom? Então a gente vai aplicar, né, no método da chave aquela divisão que a gente já realizou em alguns exercícios anteriores. Tá bom? Então, x ao cubo mais 10x ao quadrado mais 31x mais 30, vamos dividir por x mais 5. Tá bom? Lembrando, né, que quando a gente faz esse método da chave, a gente tem que lembrar que tem um menos do algoritmo. Tá bom? Então, vamos multiplicar aqui por x ao quadrado, porque x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Com esse menos fica menos x cubo. X quadrado vezes 5 dá 5x quadrado. Com esse menos fica menos 5x quadrado. Somando os termos semelhantes, aqui cancela. 10x quadrado menos 5x quadrado fica 5x quadrado. Copia o restante, mais 31x mais 30.
Agora temos que eliminar o 5x². Então a gente vai somar 5x. 5x vezes x dá 5x². Com o menos do algoritmo fica menos 5x². 5x² vezes 5 dá 25x. Com o menos fica menos 25x. Tá bom? Somando aqui os termos semelhantes, esses aqui se cancelam. 31x menos 25x sobra 6x mais 30. Vamos então aqui multiplicar por 6. 6 vezes x dá 6x. Com o menos fica menos 6x. 6 vezes 5, 30. Com o menos fica mais 30. Perdão, menos 30, né? 30 positivo com o menos fica menos 30. E perceba que aqui nós temos resto zero, tá? E é óbvio que teria que ter resto zero, porque como é um fator, né, o resto tem que ser zero. E esse quociente aqui representa o produto de R2 por R3. Ok? Então a gente pode reescrever isso aqui que eu montei agora como 5 mais x, que multiplica x² mais 5x mais 6 igual a zero. Tá bom? E isso aqui nós conseguimos resolver, né? Porque perceba, nós temos aqui um produto, tá? Para que isso seja igual a zero, ou esse primeiro fator tem que ser igual a zero, tá? Ou esse outro fator tem que ser igual a zero. Perceba que esse primeiro fator igual a zero já foi calculado, né? Porque se x mais 5 é igual a zero, óbvio que uma das raízes vai ser x igual a menos 5, que já foi encontrado. Só que agora nós vamos resolver essa outra equação, que x² mais 5x mais 6 tem que ser igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? Então a gente pode trabalhar aqui com a fórmula de Bhaskara, né? Ou se vocês dominam aí a soma e produto, tá? Fica mais fácil de resolver. Mas eu vou fazer o passo a passo, então vamos aplicar na fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o a. Tá bom? No nosso caso aqui, o nosso a vale 1, que é o coeficiente que acompanha o x², né? Quando não aparece é 1. O valor de b é o 5 e o nosso c é 6. Então, aplicando aqui na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter menos 5, que é o b, né? Mais ou menos a raiz quadrada de b², então 5² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Isso tudo dividido por 2 vezes o a, e o nosso a é 1. Então, vamos ficar com x igual a menos 5, mais ou menos. Então, nós vamos ter 5², 25. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Tá bom? Dividido 2 vezes 1, 2. Então, x vai ser igual a menos 5, mais ou menos 25 menos 24 dá 1. Qual é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1, né? Dividido por 2. Então, nós vamos chegar em dois valores para x. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Divide por 2 dá menos 2. Tá bom? Menos 5 menos 1 dá menos 6. Divide por 2 dá menos 3. Tá bom? Então, nós acabamos de encontrar as outras duas raízes, R2 e R3. Menos 2 e menos 3. Ok? Então, nós podemos afirmar, né, dizer que a solução da nossa equação, tá? Deixa eu representar primeiro como um produto aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Podemos representar como x mais 5, que multiplica x menos R2. Vamos pegar a raiz, né, como menos 2, então fica x mais 2, porque menos com menos dá mais, que multiplica x
menos a raiz 3. A raiz 3 também é negativa, então vai ficar mais 3. Perceba que se você multiplicar esses três fatores, você volta nesse polinômio aqui, nessa equação cúbica, tá bom? Só que quando a gente fatora assim, nós conseguimos encontrar as raízes, né? Porque basta um desses fatores ser iguais a zero, né? Ser igual a zero, que zera toda a expressão, tá? Então, se isso daqui for igual a zero, é verdade. Se isso daqui for igual a zero, é verdade. Se isso daqui for igual a zero, é verdade, tá? Então, a gente pode colocar como solução, né, da nossa equação, x pertence aos reais, tal que x, né, tem que ser igual a menos 5, ou x igual a menos 2, ou também x igual a menos 3. Qualquer um desses valores de x satisfaz aquela equação, tá bom? Então, praticamente nós encontramos então as raízes daquela equação, né? Menos 5, menos 2 e menos 3. Utilizando então a divisão do polinômio, né, por uma raiz conhecida. Nós baixamos então para grau 2, e grau 2 nós conseguimos resolver por equação de segundo grau e determinamos então as outras duas raízes, ok? Eu vou apagar aqui e volto no próximo layout para mostrar que existe um dispositivo prático chamado de Brio-Ruffini, que facilita muito também o cálculo, né, quando envolve assim equações com grau maior que 2, tá bom? Mas em suma aqui está a resposta, a solução da nossa equação. X ou igual a menos 5, ou igual a menos 2, ou x igual a menos 3, tá bom? E com isso, né, finalizamos o exercício. Então vou voltar no próximo layout apenas como, né, digamos assim, um vídeo para mostrar que existe uma maneira mais fácil de resolver, mas a princípio, né, podemos resolver também dessa forma. Vou apagar aqui e volto já. Então pessoal, voltando aqui apenas para mostrar esse dispositivo prático que se chama Brio-Ruffini, ele trabalha com os coeficientes da equação, tá? Então, se você conhece uma raiz e quer fatorar ela, quer fatorar, né, o polinômio por meio dessa raiz, você consegue, aplicando o dispositivo prático, uma forma mais rápida de resolver, tá bom? Então é o seguinte, você coloca a sua raiz na primeira coluna, tá? E depois você copia os coeficientes na ordem, né, decrescente, tá? Então do maior para o menor. Então vamos colocar o coeficiente que acompanha o x ao cubo, que é 1. Depois o coeficiente 10 que acompanha o x ao quadrado. Depois o 31. Depois o 30. Ok? E aqui está então, né, digamos assim, o esquema que a gente tem que resolver, a tabelinha que a gente tem que montar para resolver por meio do dispositivo prático de Brio-Ruffini, tá bom? É importante você perceber que você deve colocar os coeficientes, né, mesmo que não apareça. Por exemplo, se não aparecesse, por exemplo, um x quadrado, né, se fosse zero, por exemplo, não houvesse, por exemplo, aqui o 10x quadrado, você não poderia pular do 10 para o 31, tá? Você teria que colocar no lugar do 10 0, depois 31 e 30, tá? Então, por isso que às vezes o pessoal acha que o Brio-Ruffini dá errado, porque não conhece, né, o algoritmo para resolver. Você tem que colocar todos os coeficientes, mesmo que não apareça lá na equação, tá bom? Só deixa eu voltar aqui, o 10x quadrado. Nesse caso, tem x cubo, x quadrado, x e o valor independente. Então, está completinho a nossa equação, tá? Mas às vezes pode omitir algum valor daqueles lá, né? Alguma potência daquelas lá. Bom, então como que funciona, né? Chega de enrolação. Bom, o dispositivo prático funciona muito simples, né? Basta uma série de multiplicações e soma, tá? Então, o primeiro valor aqui, você sempre repete, tá? Então, coloca 1. Depois você vai fazer o seguinte, multiplicar esse 1 pela raiz e somar com esse termo aqui, tá? Então, multiplica e depois soma. Então, 1 vezes 5 dá menos 5. Menos 5 mais 10 sobra 5.
E o mesmo você faz, multiplica esse e agora soma com esse. 5 vezes menos 5 dá 25. 31 menos 25 dá 6. Continua. 6 vezes menos 5 dá menos 30. Menos 30 somado com 30 dá 0. Tá? E perceba que quando esse valor aqui for raiz da nossa equação, o último valor sempre vai ser 0. Tá? Isso é importante. Se caso aqui fechasse 0, o menos 5 não seria a raiz da nossa equação. E agora é interessante. Tá? Aqui você trabalhou com os coeficientes de grau 3. Tá? De grau 3. E agora aqui você trabalha com os coeficientes de grau 2. Então como que você transforma isso aqui numa equação de grau 2? Simplesmente 1x² mais 5x, né? Depois do quadrado vem x, mais 6. Perceba que essa equação nós encontramos lá naquele quociente da divisão do polinômio. Tá? Então perceba como nós encontramos, né, rapidamente utilizando esse dispositivo prático. E vamos continuar, né, e verificar que isso vale para todas as raízes que nós encontramos. Então se você recorda no layout anterior, nós determinamos, né, que as outras raízes foram menos 2 e menos 3. Se você aplicar aqui no dispositivo prático, também vai zerar o último valor. Quer ver? Vamos aplicar aqui com menos 2. Tá? Lembra do dispositivo, sempre repete o primeiro, depois esse vezes o menos 2 soma com 5. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 5 menos 2 dá 3. Depois, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 com 6 dá 0. Tá bom? Então perceba que nós reduzimos agora a terceira linha, né, para o polinômio de x. Então vai ficar 1x, né, que nesse caso vamos colocar um aqui na frente, 1x mais 3 igual a 0. Tá? E na verdade aqui você já encontra a outra raiz, né, que basta você isolar x, que é menos 3. Mas você também pode colocar essa raiz aqui e verificar que vai zerar. Então colocando o menos 3 aqui, lembra que sempre repete a primeira, tá? Então vai ficar menos 1 vezes 3, soma com 3, dá 0. Tá? Então aqui você reduziu, né, o seu polinômio, tá, a grau 0. Então você encontrou aqui todas as raízes. Tá? Todas as raízes. Deixa eu copiar aqui. Aqui então está todas as raízes da equação x² mais 10x² mais 31x mais 30, utilizando, né, o dispositivo prático. Tranquilo? Então foi só, né, um vídeo aqui, uma finaleira só para dar um apêndice aí para vocês, para verificar que existe forma mais rápida de encontrar as raízes, tá? Mas recomendo você, né, agora no começo do estudo disso, né, resolver por aquela divisão de polinômio, né, depois encontrar as raízes quadráticas, para depois, né, aplicar então esse dispositivo prático. Tudo bem? Com isso então finalizamos o exercício, né? A solução, novamente falando, é x igual a menos 5, ou x igual a menos 2, ou x igual a menos 3, é a solução daquela equação cúbica. Com isso então finalizamos.